Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Atos capítulo 19, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus, pela mão de Paulo, fazia sinais extraordinários. Eu vou repetir isso daqui. E Deus, pela mão de Paulo, fazia sinais extraordinários. Olha que interessante isso, irmão. A Bíblia diz que Paulo, se você pegar para ler Atos 19, a Bíblia diz que Paulo vai impor as mãos sobre os homens. E os homens vão ser batizados com o Espírito Santo. Então percebe-se que a mão de Paulo é uma mão que ele coloca sobre os homens e os homens é batizado. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor afirma que a mão de Paulo Deus usava para fazer sinais extraordinários. Entenda isso daqui. Percebe-se que a mão de Paulo é uma mão que Deus usa para curar, é uma mão que Deus usa para libertar, é uma mão que Deus usa para batizar. Percebe-se que a mão de Paulo é uma mão que Deus usa para fazer sinais e maravilhas aqui na terra. Só que o interessante é que em Atos 28, a Bíblia diz que Paulo está na ilha de Malta. E a Bíblia diz que Paulo fez uma fogueira na ilha de Malta. E uma víbora fugia do calor do fogo. E a Bíblia diz que a víbora pegou na mão de Paulo e picou Paulo. Agora entenda isso. Por que a cobra está picando a mão de Paulo? Porque a Bíblia diz que a mão de Paulo é uma mão que Deus usa. A Bíblia diz que a mão de Paulo é uma mão que Deus usa para operar sinais e maravilhas. Então percebe-se que o adversário está atacando Paulo na parte que Deus mais usa. Eita, glória a Deus! Aleluia! Não se tem que ter isso aqui. Percebe que a víbora não vai picar a mão de Paulo porque é Paulo. A víbora vai picar Paulo na mão porque a mão de Paulo é uma mão que Deus usa. Olha que tremendo isso! Olha que tremendo, olha que interessante. Olha como a víbora sabe onde atacar. Olha como a víbora sabe onde morder. Olha como... Eita, oh, glória a Deus. Percebe-se que o adversário está tentando ferir Paulo na mão. Por quê? Porque a mão de Paulo é uma mão que Deus usa. Eita, glória. O adversário vai tentar te paralisar na parte que Deus mais te usa. Só que ele vai ser frustrado. Oh, glória a Deus, aleluia. Você tem que entender isso aqui, irmão, muito forte. Percebe-se que a cobra pegou na mão de Paulo, porque a mão de Paulo não é qualquer mão. A mão de Paulo é uma mão que Deus usa para operar sinais e maravilhas. A mão de Paulo fez muitas coisas, muitos sinais na terra. Então percebe que a serpente vai tentar picar a mão que Deus mais usou. Eita glória! Eita glória a Deus! Sabe por que a gente tem luta? Sabe por que temos batalha? Sabe por que temos dificuldade? Sabe por que temos levante na nossa vida? Porque nós somos uma coisa que Deus usa aqui na terra. Por isso temos luta, por isso a serpente se levanta, por isso a serpente tenta picar, por isso a serpente tenta ferir. Tá entendendo por que o adversário se opõe contra a gente? Porque a gente é uma coisa que Deus usa. Eita glória, você tem que entender isso aqui. A serpente picou Paulo na mão. Olha que interessante. A Bíblia diz que a cobra estava fugindo do fogo. A cobra fugia, mas antes da cobra fugir, quando Paulo pega o feixe de graveto, a cobra pega na mão dele e pica. Por quê? Porque a serpente quer ferir onde Deus mais usa. Eita glória! O inimigo quer te paralisar. O inimigo quer fazer você parar de vez. Por quê? Porque você é uma coisa que Deus utiliza. Você é algo que Deus usa aqui na terra. Por isso que o inimigo quer te paralisar. Por isso que a serpente quer te ferir. Por isso que a serpente quer te frustrar a todos os lados. Por isso que a serpente usa um, usa outro para te frustrar. Por quê? Porque você é uma coisa que Deus vai usar. Eita, glória a Deus, aleluia. Você tem que entender o porquê você tem luta. Você tem que entender o porquê a serpente quer te picar. Você tem que entender porque você é o alvo da serpente. Porque você é uma coisa que Deus usa. Reflita nisso. A serpente está picando a mão de Paulo porque a mão de Paulo é uma coisa que Deus usa. Então percebe que o adversário vai te atacar para fazer você paralisar. A serpente não vai... Eita glória! Aleluia! Reflita nisso, irmão. Olha que interessante. A cobra está picando Paulo na mão. Porque a mão de Paulo é uma mão que Deus usa. Eita glória, você não pode parar. A serpente quer te frustrar. A serpente quer te paralisar. Porque você é algo que Deus usa. Você é algo útil na mão de Deus. Reflita nisso e guarda isso para honra e glória ao Senhor.